Fala galera, professor Wagner Lobo, dando início a uma série de vídeos falando sobre a nossa legislação para a Polícia Militar, para o concurso da PM do estado do Ceará. E hoje eu começo falando sobre hierarquia, como já caiu, como pode ser cobrado, de que forma seria cobrado mais aprofundado, de que forma cairia em uma condição mais rasteira, mais simples. O que é a hierarquia? O escalonamento, o ordenamento progressivo da autoridade, em graus diferentes, no qual decorre toda a autoridade militar que culmina, ou seja, que termina na figura do governador do estado, chefe supremo das corporações militares. É só isso, Wagner? Não. Aí você divide esses graus diferentes em postos e graduações. Como é que já caiu? Caiu o básico, posto, grau hierárquico do oficial, conferido por ato do governador e confirmado em carta patente ou folha de apostila. Graduação, grau hierárquico da praça, confirmado por ato do comandante-geral da corporação militar. Tá bom? Geralmente se cobra isso, mas já foi cobrado a figura do posto e da graduação como cargo. Então entenda o seguinte: todo posto e toda graduação, ela tem uma série de um conjunto de coisas, de direitos, de deveres, de prerrogativas, e isso é o que confere a condição do cargo militar. Ou seja, o cargo militar ele é criado, ele fica vago da data de sua criação até que o militar dele tome posse. Quando ele toma posse, ele vai exercer atividades próprias de polícia militar, próprias de bombeiro militar. E é daí onde vem uma série de coisas ligadas às prerrogativas, aos direitos, aos deveres de cada cargo desse. Ou seja, cada posto um cargo, cada graduação um cargo. Wagner, como é que funciona a figura dos postos? Você divide os postos como os cargos dos oficiais, e esses cargos dos oficiais vão ser divididos de que forma? Em oficiais superiores, em oficiais intermediários e em oficiais subalternos. Os subalternos são os tenentes, sejam primeiros ou segundo. Os intermediários são os capitães. Lembrando que o capitão como oficial intermediário, ele compõe os conselhos. Por exemplo, o conselho de justificação, o conselho de disciplina e até o PAD. Afinal de contas, não há nenhuma restrição. Mas eu já ouvi dizer que tem que ter um oficial superior nessa estrutura. Aí você está confundindo a lei da CGD. Realmente na CGD, Conselho Permanente Militar de Justificação, tem que ter um oficial superior. E aí o intermediário não poderia participar, tá certo? Mas isso aí na CGD, Lei Complementar 98, 2011, a gente vê num outro vídeo. No de hoje, não é hierarquia, não é o código disciplinar, esse capitão pode participar. Só uma dúvida. O capitão é oficial intermediário. Essa condição de capitão e da hierarquia, de ser conferido o ato pelo governador do estado e confirmado em documento específico, como a carta patente ou a folha de apostila, eu queria entender o seguinte: esse capitão, se ele foi escolhido, por exemplo, para compor um conselho de disciplina, ele foi chamado, vai lá compor um conselho de disciplina, ele pode presidir? Pode. O código diz que o conselho de disciplina, que seria um processo regular aplicável às praças do serviço ativo ou da reserva remunerada, que tenham 10 anos ou mais de serviço, elas vão ser compostos, esses conselhos, por 3 oficiais. E aí, esse oficial intermediário poderá ser o presidente do conselho. Então, quando a gente fala de hierarquia, quando a gente fala desse escalonamento, dessa estrutura, geralmente o que se cobra é quem ocupa posto, quem ocupa graduação e quem confirma o ato. Ou seja, o posto confirmado por ato do governador, a graduação confirmada por ato do comandante-geral. Só que eu posso cobrar muito mais além disso. E um dos pontos que eu posso cobrar é a figura do processo regular. Afinal de contas, o oficial compõe o conselho de justificação, o conselho de disciplina e o PAD. Só que nessa estrutura de composição, às vezes um pode presidir, o outro não. Você quer ver uma diferença? Quando a gente fala da composição dos conselhos, por exemplo, o conselho de... Vou pegar aqui um aleatório, né? O conselho de justificação, na composição não pode ter oficial subalterno. Já o conselho de disciplina pode ter oficial subalterno, porque não seria impedimento. Tipo, quando eu coloco um tenente como oficial justificante, ou seja, para justificar aquilo que está sendo colocado como tendo sido ele cometido, praticado, e que tornou ele incompatível com a função, eu não posso ter outro tenente julgando. Então, o oficial subalterno ele é retirado, ele é impedido de exercer a figura de compor, de integrar o conselho de justificação. Agora, quer uma dica? Ele pode sim
compor o Conselho de Disciplina e pode compor também o PAD. Ele só não pode presidir os dois. Filé, tranquilo. Vale quanto às graduações? Praças, conferido por ato do comandante-geral da respectiva corporação. Vai, não tem uma dúvida. A praça, já que tu citou, tu juntou hierarquia e processo regular. A praça, ela pode compor, ela pode integrar um desses conselhos, um desses processos regulares? A resposta é não. Não integra. Eu posso até ter na composição ali, ajudando, auxiliando, como escrivão do Conselho de Disciplina, o subtenente ou o sargento. Mas eles não integram. Por que não integram? Porque os integrantes sempre devem ser 3 oficiais, sejam da PM, do Bombeiro ou das Forças Armadas. Eu sou o professor Wagner Lobo e eu fico aqui e a gente se vê na próxima dica. Valeu!